Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar o PET volume 2 de língua portuguesa, o PET para o segundo bimestre. Então, nós vamos iniciar a semana 1, cujo tema é Gênero Textual, Lei. Então, vamos lá. Olá, estudante, que bom iniciarmos mais um plano de estudo tutorado, desta vez no segundo bimestre do nosso ano letivo. Nesta semana 1, iremos estudar um gênero textual de suma importância para a nossa sociedade, a lei. Para isso, você irá analisar um trecho de lei e reconhecer algumas características do gênero. Uma breve apresentação. Antes de entendermos como uma lei é estruturada, precisamos saber como ela é criada. De modo geral, as leis são criadas pelos representantes do Poder Legislativo, ou seja, deputados federais, deputados estaduais ou vereadores, e devem ser sancionadas pelos representantes do Poder Executivo, presidente da República, governadores ou prefeitos. Após aprovada e sancionada, a lei se torna obrigatória naquele território. As leis pertencem à esfera jurídica e o seu texto segue, na maioria das vezes, uma estrutura comum. Vejamos como pode ser estruturado o texto de uma lei. Então, nós vamos analisar aqui como que é estruturado uma lei, né? Então, nós temos aqui, primeiro vai ter a identificação, né? Então, na identificação encontramos o brasão e o nome do órgão que sancionou aquela lei. Além disso, deve haver o nome e data de publicação da lei. Então, essa lei, né, o exemplo, é da Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Então, tem o brasão, tem o nome do órgão que sancionou, né, e no final a gente tem a data da publicação. A ementa. A ementa é a descrição da lei, é o resumo do que ela trata. Então, logo após a descrição, a identificação, logo após a identificação, nós temos uma ementa, que é um pequeno texto, né, que resume o que a lei trata, né, é o resumo do que a lei trata. Então, após essa parte inicial, temos o conteúdo da lei, ou seja, aquilo que o texto está regulamentando. O conteúdo ou o corpo da lei pode ser organizado da seguinte forma. Então, nós temos o título, capítulo, a seção, os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas e, por final, nós temos a assinatura. Então, o título, né? O título é um agrupamento temático mais amplo, né? Então, tem aí o título da organização do Estado, né? O título 3. Capítulo do Distrito Federal e dos territórios. O capítulo é um afunilamento da temática expressa no título. E a seção? Seção 1, do Distrito Federal. A seção é a parte mais específica contida dentro daquela temática. Então, nós temos o título, vai vir alguma coisa escrita, né, que é da organização do Estado. Aí nós temos o capítulo daquele título, aí o capítulo aí é do Distrito Federal dos Territórios. Aí dentro do capítulo nós podemos ter a seção, né, a seção 1 do Distrito Federal vai ter uma lei, né, vai ter uma redação sobre a seção 1 no item do Distrito Federal. Então, além dessas, uma lei ainda pode apresentar mais divisões que vão organizar a leitura e a compreensão de quem estiver lendo ou procurando alguma informação. Os artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Então, artigo. Artigo 1º, artigo 39, né? Aí vai ter alguma coisa escrita no artigo 1º, vai ter a lei, vai ter uma redação no artigo 1º. Os artigos são numerados de forma sequencial em algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4. Entre o primeiro e o 9º artigo, a numeração costuma ser ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º. A partir do 10, a gente fala 10 mesmo. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13. Tá? Parágrafos. Uma lei pode ter apenas um parágrafo, que pode se constituir num parágrafo único, né? E se existirem múltiplos parágrafos, eles serão designados pelo símbolo, né? Esse símbolozinho que está antes aqui do primeiro, seguido da respectiva numeração. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e os incisos. Os incisos são simbolizados por algarismos romanos. Né? Inciso 1, a soberania. Inciso 2, a cidadania.
e as alíneas, que são simbolizadas por letras minúsculas, A, B, C, D, e são subdivisões dos incisos, né? As alíneas vão estar dentro dos incisos. E, por final, nós temos a assinatura, né? Quem assinou essa lei foi Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte. Então, após todos os artigos, parágrafos, incisos e alíneas que compõem uma lei, encontramos a assinatura do chefe do poder responsável por ela. Agora vamos às atividades. Então, gente, vocês já estão no segundo ano do ensino médio. Provavelmente alguns de vocês farão um concurso público e nos concursos públicos caem leis. Então, é importante que vocês leiam, né, que vocês se inteirem das leis que regem o país. Né? A Constituição Federal, né, a Constituição brasileira é de suma importância. Acho que todo ser humano, né, todo brasileiro deveria ler a Constituição. Então, agora que você já sabe a estrutura utilizada pela maioria das leis existentes em nossa sociedade, iremos fazer algumas atividades que o ajudarão a ler e compreender melhor essa espécie de texto. Número 1. Leia este trecho da Constituição Brasileira e responda o que se pede. Então, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No Brasil, vemos pessoas vivendo na extrema pobreza e o aumento da desigualdade social. Podemos afirmar que qual inciso dos apresentados anteriormente está sendo ferido? Ou seja, não está sendo cumprida, essa lei não está sendo cumprida. Qual desses incisos? Inciso 1, 2, 3 ou 4? Quando a gente analisa, né, que tem pessoas vivendo na extrema pobreza e há o aumento da desigualdade social no Brasil. Então, qual inciso que está sendo ferido? O 1, o 2, o 3 ou o 4? Justifique a sua resposta utilizando a Constituição. Aí você pode explicar qual que é e justificar qual que é o inciso que está sendo ferido, né? Por que esse inciso não está sendo cumprido, né? Deveria estar sendo cumprido, já que as pessoas elas têm o direito, né, de viver decentemente, de todos serem tratados de forma igualitária. Então, vocês vão analisar e responder. 2. Agora iremos ver um trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei que regulamenta a educação no Brasil. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. O texto 1 é uma situação hipotética, né? Maria é uma garota de 11 anos que mora em uma área rural. Maria nunca frequentou a escola, pois a distância é grande e não há como ela chegar na escola. Infelizmente, isso não é um caso raro, né? São casos que são situações que realmente acontecem no nosso país e não deveria acontecer, já que, pela lei, né, para a criança é assegurado o direito à educação. Então, texto 2, artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí nós temos 4 incisos. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Levando em consideração a situação hipotética apresentada no texto 1 e tendo como base o trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação presente no texto 2, escreva um parágrafo dizendo qual direito de Maria foi ferido. Justifique sua resposta utilizando a Constituição. Então,
A situação de Maria, né, é uma criança de 11 anos que mora na área rural e nunca frequentou a escola, pois a distância é grande e não há como ela chegar na escola. Então, qual o direito dela que foi ferido? De acordo com o texto 2, né? No artigo 2º fala que a educação é dever da família e do Estado. Então, tanto a família quanto o Estado tem que resolver a situação da garota, né? Ela precisa estar na escola. Por isso que aí a gente tem aí o ECA, temos o Conselho Tutelar, né, que tem que garantir esse direito da criança. E no artigo 3º, né, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A Maria precisa permanecer na escola, ela precisa ter acesso à escola, e ela não está tendo, então o direito dela está sendo ferido, né, não está sendo cumprido. Então vocês vão escrever um pequeno parágrafo explicando qual direito de Maria foi ferido, e vocês podem usar aí situações da Constituição. Tá? Aí vocês pesquisem depois sobre a Constituição Federal, leiam o artigo 5º da Constituição. É muito importante, acho que todos nós deveríamos ler pelo menos o artigo 5º. Tá? Então, terminamos aqui a semana 1 do PET, volume 2, do segundo bimestre de língua portuguesa do segundo ano. Chegamos ao fim da semana 1, na próxima continuaremos falando sobre leis. Até lá. Então, espero ter contribuído. Fica aqui meu forte abraço e até a próxima semana.